Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe a todos. Como combinamos, vou fazer um pequeno resumo do que nós aprendemos na célula dessa semana. Hoje é dia 8 de março de 2020. Nós estudamos um texto que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1 ao 3. Não vou ler o texto para a gente aproveitar ao máximo esses 15 minutos que nós temos. Mas eu quero que você leia esse texto. Ele conta a história de dois reis que eram reis ao mesmo tempo. O rei Josafá e o rei Acabe. E esse texto, ele começa falando de semelhanças, né? Ele fala que Josafá era rei, que Acabe era rei, e a gente já começou logo no primeiro versículo, vendo que Josafá estava com uma vida bacana, e ao longo da leitura a gente percebe que o Acabe não estava com uma vida tão legal assim. Ele tinha, enquanto rei, ele tinha perdido uma cidade chamada Amate-Gileade, e havia uma razão para isso estar acontecendo. Esse Acabe, desse texto, é o marido da Jezabel. É aquele que Deus considerava perverso, é aquele que era inimigo de Deus, é aquele que foi um dos piores reis que já existiu em Israel, só que o Josafá não sabia disso. E num determinado momento, o Josafá se tornou parente de Acabe. E Acabe era um homem astuto. Ele era um homem que fazia armadilhas, de maneira que ele vinha prevalecer, mas ele prejudicava o outro, né? E ele tramou uma refeição, um banquete, na verdade, porque eram reis, né? E convidou o rei Josafá, juntamente com reis de outras nações, líderes de outras localidades. E quando estava todo mundo nesse banquete, ele fez um convite para o Josafá na frente de todo mundo. Ô Josafá, você vem comigo guerrear uma guerra que é minha? E o Josafá respondeu prontamente: claro, você é rei, eu sou rei, eu vou ser como você é, o teu povo é o meu povo, os teus amigos são os meus amigos, né? E ele não considerou as palavras que ele estava falando, ele simplesmente consentiu. Depois ele foi orar, mas aí ele já tinha feito aliança, ele já tinha dado a palavra dele. E esse texto, ele ao longo de todo o texto ensina a reflexão, porque como você sabe, na semana passada nós estudamos lá em 1 Pedro, capítulo 5, que Satanás, ele é um oportunista, que ele se aproveita de situações para devorar, matar, portanto, pessoas. Ele está procurando nos enrolar nessas situações o tempo todo. E esse texto que a gente estuda hoje, de 2 Crônicas, é como se a gente estivesse abrindo uma pasta dentro desse assunto que a gente viu a semana passada, do oportunismo de Satanás, né? A palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, fala que sofrimentos iguais aos vossos. Então a gente viu que o privilégio, né, de passar por dificuldade, passar por situações difíceis, não é único, não é exclusivo, que está todo mundo passando por isso, mas o inimigo, que é o diabo, tenta nos enrolar, nos enganar, nos persuadir, para que a gente amplifique o problema, para que a gente entre num nível mais profundo de problema, já que ele é um oportunista, não é? Então, nesse texto aqui de 2 Crônicas, fica bem claro que as intenções de Acabe não eram as melhores. Acabe, ele chegou no momento da guerra, ele disse para Josafá ir vestido de rei.
para a guerra. Olha, você vai vestido com a sua roupa real, mas eu não, eu vou vestido de soldado, né? E eu não sei como é que o Josafá não percebeu que era fria, porque como que um rei fala para o outro ir vestido de rei e ele vai de soldado? Porque quando há uma guerra, o inimigo procura matar o rei. Ele procura matar o homem do comando. E só Josafá estava vestido de homem de comando, né? Mas a ira de Deus não deixou de se cumprir, né? Muito forçosamente, Acabe foi consultar a Deus. E dentro dessa consulta a Deus, o Senhor revelou através de um profeta que Acabe não ia ser bem sucedido nessa guerra. Então assim, Deus e Acabe estavam num momento de contenda, digamos assim. Deus estava agindo com justiça e com juízo sobre Acabe. E a Bíblia fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao passo que se Deus for contra nós, quem será por nós? Não é verdade? Então, o Acabe tinha Deus contra ele, por várias razões, você sabe muito bem. E Josafá disse sim para Acabe, fez uma aliança com Acabe sem consultar a Deus. Depois que a aliança já estava feita, que Josafá já tinha empenhado sua palavra na frente de muitas pessoas, aí ele foi consultar a Deus. E aí ele percebeu que Deus não era favorável. Inclusive, Jeú, o profeta, chegou para Josafá e falou assim, você está se aliançando com um perverso, com um inimigo de Deus. Você então agora vai defender um inimigo de Deus? Você vai ficar do lado de lá da linha da trincheira? Ou seja, você vai contender com Deus? E nessa noite, o que a gente estudou, a ênfase do nosso estudo foi exatamente nisso. Quando nós nos aliançamos com alguém, e eu não estou falando de casamento, ou só de relacionamento pessoal, emocional. Falando de qualquer tipo de aliança, sociedade, ajuda. Às vezes a gente estuda, lá na célula a gente criou um personagem fictício, né, que foi o seu Sebastião. Seu Sebastião chega para você, conta uma história que é verdadeira, terrível, triste, cheia de problemas. E você conhece o seu Sebastião porque ele está sempre na igreja, ele está sempre orando, e você fala, puxa vida, como uma coisa tão chata dessa, tão terrível, foi acontecer na vida do seu Sebastião. Você começa até a duvidar da justiça de Deus, porque nessa hora parece que Deus foi injusto com o seu Sebastião, né? Esse personagem que a gente inventou. E aí você escuta a história da pessoa e entra num conflito. Puxa vida, Deus errou? E nessa hora você decide ajudar a pessoa, sem consultar a Deus. E quando Josafá fez isso, por quê? Acabe queria recuperar Gileade que ele tinha perdido. Quantas vezes você já não ouviu alguém chegar com uma situação para você falando assim, me ajuda a orar porque eu perdi um monte de coisa, o emprego, o casamento, a família, os negócios, dinheiro, o nome, e aí a pessoa pede algo para você, me empresta o seu cheque, me empresta o seu cartão, assina esse contrato no meu lugar, me ajuda aí, né? E sem consultar a Deus, como Josafá fez, a gente compromete a nossa palavra, e aí não tem mais o que fazer, a gente vai lá e assina o contrato, empresta o cartão, empresta o cheque, vai lá para orar, sei lá o que vai fazer. Antes, nós precisamos consultar a Deus. Antes, nós precisamos filtrar esta situação pela palavra de Deus. Não é o ideal e não é da vontade de Deus que a gente tome decisões partido e faça
alianças por impulso. No impulso, Josafá fez aliança com o Acabe. E o resultado dessa história é que o Acabe morreu, mesmo vestido de soldado, porque Deus já tinha determinado isso. Então, ou seja, o Josafá não pôde ajudar o Acabe em absolutamente nada, porque Deus já tinha tomado uma decisão. Deus tinha dado tempo para ele se arrepender, ele não se arrependeu. Ele não mudou a postura, os caminhos dele. E Josafá, que estava super bem, arrumou um problema triplo, porque 3 reis de 3 lugares diferentes vieram combater Josafá, que estava tão tranquilo no lugar dele. Porque ele não orou, porque ele não buscou a Deus, porque ele não buscou saber de Deus se era para ele entrar naquele negócio. E como nós temos estudado, né, ao longo desse tempo todo dentro da célula, nós temos recebido embasamento bíblico para tomar decisões, não tomar decisões precipitadas, não tomar decisões por impulso, não interferir no assunto alheio. Inclusive a gente citou o texto que está lá em Provérbios 26, versículo 17, que fala que meter-se em confusão alheia é como pegar pela orelha um cão que passa. Que é autoexplicativo, né, esse texto. O cachorro está passando, o cão raivoso está passando e você agarra, você vai ser todo mordido. Por quê? Porque foi precipitado, porque foi imprudente. E nesse momento nós não podemos agir por precipitação, não devemos agir por impulso, não devemos interferir em nenhum tipo de assunto. Não estou chamando a gente por egoísmo, não é nada disso. Nosso Deus, ele está trazendo um ensino nessa palavra. Um ensino de que nós primeiro devemos consultá-lo, porque tudo tem um modo certo de ser feito, a maneira correta de ser feito. Muito provavelmente, se Josafá tivesse consultado a Deus, Deus teria dado a melhor maneira de ajudar Acabe. Inclusive, em alguns momentos, Josafá, inclusive, aconselhou Acabe, mas depois que ele já tinha feito aliança. E, em geral, o conselho tem que vir antes. O conselho é, assim como eu tenho aliança com Deus, faça aliança com Deus também. Porque o nosso Deus é Deus de aliança, ele preza por alianças. E nessa aliança, porque o Josafá não quebrou, apesar dele ter feito uma aliança toda errada, pelo fato dele não ter quebrado essa aliança e ter buscado a Deus e ter suplicado a Deus, o Senhor o livrou. O Senhor o livrou desses 3 reis que o perseguia e o colocou em uma situação confortável, colocou ele numa situação de segurança, mas não sem antes trazer para ele uma grande lição. Então, a oração que nós fizemos nessa noite falou sobre nós pedirmos perdão a Deus por decisões precipitadas que tomamos, por consequências talvez pesadas que estamos tendo em decorrência dessas decisões, e para que o Senhor venha nos livrar, como livrou Josafá, porque nós recebemos o ensino da parte de Deus. E o nosso compromisso com Deus é que nós não vamos tomar decisões sem antes consultá-lo. Eu tenho certeza que Deus está falando alguma coisa para nós. Eu tenho certeza que o Senhor está nos ensinando algo pessoal, pastoral, precioso, como pastor que sabe o que cada um está passando. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus, essa palavra de ensino, essa palavra de revelação sobre a sua vida, e que Deus venha a te livrar de tomar decisões precipitadas sem consultar. Amém? Deus abençoe a todos.